Oi, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra fazer uma atualização daqueles vídeos que eu tava postando esses dias atrás sobre o coronavírus aqui na Suécia. E eu queria começar falando que ontem eu vi realmente como estão os hospitais, como está o hospital, eu não sei porque eu falo no plural, eu só fui em um hospital. Porque a Valentina sofreu um acidente que, graças a Deus, no final foi só um susto. Mas a gente tava começando a andar de bicicleta, o pé dela entrou na roda da minha bicicleta, ela tava sentada na garupa e a gente foi parar no hospital porque eu achei que ela tinha quebrado o pé. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Eu fiz até uns clipezinhos. Eu tô de roupão, meu cabelo tá uma maravilha, mas eu não tô nem aí, gente. Eu quero só falar pra vocês sobre tudo isso que aconteceu. Bom, como eu já disse, o susto, né, que a gente tomou com a Vavá, graças a Deus foi só um susto mesmo. Eu vou segurar meu telefone assim, tipo, fazendo meu braço como se fosse um tripé, porque senão fica balançando muito e fica insuportável de assistir um vídeo assim, tremendo, né? Mas enfim, o que acontece? Ontem eu tive a real noção da estrutura de um hospital grande aqui na Suécia. Eu já havia ido a um hospital grande aqui, lá em Estocolmo, e faz bastante tempo, e eu fui diretamente para uma área do hospital e fiquei nessa área do hospital todo o tempo, então eu não pude ver como era dentro do hospital. Mas ontem eu vi, porque eu fiquei umas 2 horas e meia com a Valentina lá. Inclusive tempo recorde, porque a última vez que eu fui no hospital grande eu fiquei 8 horas com ela. Mas enfim, tem uma tenda enorme do lado de fora do hospital, destinada ao coronavírus. Eu não sei se essa tenda é uma área de isolamento para quem está sendo tratado já, ou se é só uma triagem para fazer o exame do coronavírus. Eu não sei porque eu não entrei, gente. Eu parei bem do lado, o meu namorado levou a gente de carro, então a gente estacionou bem do lado dessa tenda. Eu vi alguns carros, poucos carros chegando, e as pessoas estavam se direcionando a essa tenda. Tinha avisos na porta do hospital que não era para você entrar se você estivesse doente, que é proibido visitação de pacientes, e inclusive se a pessoa tiver filho, enfim, não pode ter visitação de ninguém. Mas o que? E que se você tivesse algum sintoma de coronavírus era para você passar por uma triagem, que aí eu já não sei se era uma triagem numa porta diferenciada do hospital ou se era essa tenda, porque assim, era um hospital de campanha, era uma estrutura imensa, tipo um circo, sabe? E todo de plástico assim por fora, mas eu achei que era muito grande para ser só a testagem. Então eu não sei, de repente eles fizeram uma área de isolamento para os pacientes de coronavírus ali, do lado de fora. Mas eu não tenho certeza, só sei de uma coisa. O que eu queria falar com isso tudo? A estrutura do hospital é excelente. Tudo que eu vi lá dentro estava em perfeitas condições. Os profissionais pareciam bem tranquilos. Eu vi alguns profissionais totalmente equipados com aquela roupa, né, para não se infectar. E vi 2 pacientes que pareciam estar com coronavírus porque eles estavam usando máscara. Mas assim, eles estavam transitando por dentro do hospital, um em cadeira de roda e o outro estava aferindo a pressão. Então eu não sei se eram pacientes com coronavírus ou se era só, sei lá, eles estavam usando a máscara, não sei porquê. Enfim, o que acontece? Foi realmente um bad timing, né? Com essa coisa da Valentina, de ela machucar o pé, mas a gente não prevê acidente, né? Lógico, não foi culpa dela, também não foi culpa minha. Foi realmente uma obra do acaso que se converteu em um milagre, porque eu tirei o pé da Valentina de dentro da roda e o pé dela parecia um pé de borracha. Eu tinha certeza naquele momento ali que ela tinha quebrado o pé. A bicicleta parou, capotou, porque o pé dela tava lá dentro. Então, assim, ela sofreu um trauma enorme naquele momento. Era pra agora ela tá com o pé engessado. Mas, pra glória de Deus, não foi nada. Foram vários raios-x feitos na perna dela, na perna machucada e na perna boa, pra poder ver, né, comparar, porque não devia ter aparecido nenhum tipo de fratura. Então, com a Valentina tá tudo bem. Mas assim, eu digo bad timing porque os hospitais eles estão sendo usados única e exclusivamente
agora em capacidade total para os pacientes do coronavírus. Então, eu tinha falado sobre números, né, há um tempinho atrás. Eu vou falar sobre números de novo hoje, inclusive anotei aqui num papel para poder falar os números certinhos para vocês, porque senão eu esqueço, acaba dando informação errada. Esses dias, vocês lembram que eu falei que não tinha nem 1.000 infectados? Pois é, agora a gente está com 3.046 infectados. Infelizmente, o número só está aumentando. Para vocês terem uma noção, ontem, dia 26 de março, foram 24 mortes. Num dia só, 24 mortes por causa do coronavírus. Sendo que hoje já são 92. Então, assim, é uma coisa muito bizarra o salto que esse vírus causa, porque num dia são 100, no outro são 300, no outro já são 500, no outro já são 1.000, e é uma coisa muito rápida. Isso porque aqui na Suécia as pessoas respeitam. O governo não precisa ir para a televisão e falar fique em casa. O governo vai dar sugestões, falar sobre o vírus abertamente, o que acontece com as pessoas e vai sugerir que o grupo tal e o grupo tal fiquem em casa. Mas para vocês terem uma noção, o movimento tá tão fraco na rua, eu precisei sair ontem para comprar 2 lâmpadas pro meu banheiro que queimaram. As lojas estão fechando mais cedo. Tipo, 3, 4 horas mais cedo, porque as pessoas não estão indo na rua. Tem pouquíssimas pessoas na rua e você não vê velhinho na rua. Eu vi alguns em áreas abertas e vi também alguns mais destemidos dentro do ônibus. Mas o ônibus está tão vazio também, gente. Você entra no ônibus em horário de rush, tem assim, tipo, sei lá, 8 pessoas dentro do ônibus, todo mundo sentado afastado. Isso tudo que tá acontecendo, esses números que eu falei pra vocês, que saltaram tão rápido, vai ver aí a data do meu último vídeo, saltou muito rápido. É porque as pessoas aqui estão respeitando. Isso é pra você ter uma noção. Quando eu digo 3.046 infectados, são 3.046 testados, gente. A gente não sabe se esse número é o dobro, porque tem um monte de gente que tem não tem sintomas, tem gente que tem sintomas muito leves, tem gente que tem sintomas de pneumonia, mas consegue ficar dentro de casa, prefere não ir para um hospital, porque sabe como está sobrecarregado o sistema, e essas pessoas não são nem testadas. Então a gente nunca vai saber o número real, porque a população inteira não está sendo testada, igual na China. Eles estavam indo de casa em casa testar o povo. O pessoal andando na rua, eles estavam testando o povo. Aqui não é assim. É só quando você vai para dentro do hospital, já debilitado, que eles testam, entendeu? Mas é muito importante ressaltar isso, porque eu vi que houve uma discussão depois do tal do pronunciamento do senhor presidente do Brasil, que eu não chamo de meu presidente de jeito nenhum, que ele falou que era para todo mundo voltar a trabalhar, que era só uma gripezinha, enfim. Eu não tô aqui para discutir política, tá? Nem economia, porque eu não entendo desses dois assuntos, eu não vou querer ficar fazendo a culta aqui, porque eu vou pagar mico. Mas eu acho o seguinte, a economia vai ser afetada? Absolutamente. Absolutamente. A gente está vivendo o mesmo que se tivesse uma guerra. É a mesma coisa, a economia é afetada. Mas a economia também cresce em outros setores. Não tem só queda. É claro que é um momento de recessão, é um momento difícil e será difícil para todo mundo financeiramente falando. É um momento que a gente vai ter que comer comidas mais simples, fazer coisas mais simples, ter uma rotina mais simples, né? Porém, tem que existir a responsabilidade pessoal, a responsabilidade pelo outro, o cuidado, a empatia, saber que se virar já é uma pandemia, mas se virar uma epidemia dentro do país, que a maioria dos países agora está com fronteiras fechadas, então a gente pode falar assim, particularmente de cada país, gente, é muito mais prejuízo do que lucro. Então é muito melhor você enxergar o quadro à distância, porque você vai ver o quadro inteiro, você vai ver toda a situação, do que você pensar só no agora. Se você é autônomo, se você não tem carteira assinada, cara,
aproveita agora que ainda não tá a epidemia instalada no país, trabalha e junta um dinheirinho para um tempo, para algumas semanas, para de repente alguns meses. Aprenda a ter hábitos menos caros, porque eu conheço muita gente que é pobre, que é autônomo, que não tem grana mesmo, gente, para luxo, mas que paga aplicativo de streaming, aplicativo de música no telefone, tem a melhor internet no celular, vai todo fim de semana lanchar, se não 2, 3 vezes na semana pede comida no iFood, ou então vai lanchar, pega Uber. Então, assim, se você é pobre, eu entendo, é difícil. Eu não sou rica não, gente. Eu me viro nos 30 aqui pra colocar comida dentro de casa e pra sustentar minha filha, né? Porque o pai dela, minha filha, não vou nem falar. Mas, enfim, eu acho que tem que haver um planejamento. A recessão tá aí, isso não vai mudar, só que você tem que se programar. Porque se você não se programar, se você continuar vivendo a sua vida normal, isso vai ficar muito pior do que já está, tá bom? Tem alguns outros números aqui e eu vou falar pra vocês. Uma coisa que eu vi ontem na televisão, enquanto eu tava na sala de espera com a Valentina, tava passando na televisão, que ontem, esse é um número alarmante, porque ontem a Suécia, a gente só tem se comparado à Itália, né, que era o número mais alto de infectados e mortos até o momento. Os Estados Unidos passaram a Itália agora no número de infectados. Mas a Itália ainda é o parâmetro da Suécia, ou ainda era até ontem. O que acontece? Ontem a gente alcançou uma meta alarmante para a Suécia. A gente se igualou à Itália no número de mortos, em relação ao número de mortos, com um mês como é que eu vou falar isso? Depois de um mês dos primeiros casos de infectados. Então, a gente está exatamente no mesmo lugar que a Itália estava quando completou um mês do primeiro infectado. E o que aconteceu com a Itália? O caso foi escalando, escalando, escalando. Quando eles chegaram num ponto de que tem muita gente infectada, foi dobrando o número, não foram mais 10 no dia seguinte, foram tipo mais 300, mais 400. E aqui tá acontecendo a mesma coisa, com as pessoas respeitando a quarentena, não quarentena, né, mas a coisa do distanciamento social, e quem tá doente respeitando a quarentena. Imagina se não estivesse, tá bom? São muitas coisas para falar, é um momento muito complicado, é difícil falar estando fora do Brasil, o que você tem que fazer no Brasil, porque as pessoas não querem ouvir, elas não acham que a gente tem direito, como brasileiro que mora fora, de falar o que está acontecendo no Brasil. Eu sei que tem gente que pensa isso, que tem gente que comenta isso. E eu queria dar um recado aqui para uma pessoa. Essa pessoa, ela queria atenção, então ela conseguiu a minha atenção. Você conseguiu a minha atenção, viu? Eu tô falando de você. O seu comentário não foi aprovado, porque eu não vou dar essa moral para você, mas você conseguiu a minha atenção. Deixa eu te falar uma coisa, invandrare, que invandrare é imigrante, né? Eu sou imigrante, mas você também é imigrante. Então você jamais pode falar pra mim que eu não sou bem-vinda na Suécia. Tá bom, amada? Você não pode não, você tá na mesma situação que eu. Você é invandrare, assim como eu. Ok? Se vier a rainha, de repente, falar pra mim, né, o rei, que eu não sou bem-vinda, tudo bem, né? Porque é o top, né? É o topo da pirâmide aqui. Agora você, que é a mesma coisa que eu, imigrante, vem falar que eu não sou bem-vinda na Suécia. Pra você, tá bom? 2 beijos. Era só isso que eu queria falar. Eu fiz um videozinho também da Valentina dentro do hospital pra mostrar pra vocês como é a estrutura do hospital. E eu fiz um vídeo dela em casa, falando que ela tá bem, até brincando um pouquinho, falando que eu tava fazendo comida, ela tava falando um pouquinho sobre isso. E eu vou colocar nesse vídeo também. Esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho mais longo do que os outros, que eu fiz na faixa dos 10 minutos. Mas eu sinto que eu falei bastante, que eu passei o que eu queria passar, e eu vou me despedindo por aqui, tá bom? Por favor, pense 2, 3, 4, 5, 10 vezes
antes de tomar a atitude de sair de casa deliberadamente e viver uma vida normal num momento que não é normal pra ninguém, tá bom? Beijos, fiquem com Deus, fiquem seguros e saudáveis e até a próxima. Tchau! Tá bem? Sim. Eu gostei de ficar aqui no hospital. É tão quentinho, gostoso. Só seu carinho. Pode começar a falar. Oi, pessoal. Mas vocês sabem, a gente vai mostrar fazer comida, né, mamãe? A minha mamãe me colocou o telefone e ela tem um telefone com uma capa super bonita de flores. Então, ontem eu coloquei o pé na roda quando eu ia ir pra minha casa e a gente já tá na minha casa. E depois... Oi, pessoal! No meu vídeo acabou porque não tinha mais espaço, né? Mas eu vou falar tudo de novo. Que chato, mas é assim. Eita, o que você tá fazendo? Queria mostrar o feijão, sabia? Ai, ui. Mostra. Aqui tá o feijão. Pode me mostrar. Eu posso mostrar o grão de bico também? Toma. O grão de bico aqui. E como eu queria falar, aqui tá o molho de tomate. Eu adoro molho de tomate. A minha mamãe tá cozinhando arroz. E é maravilhoso comer arroz. Na minha mamãe colocou caldo de legumes. E é uma delícia, né, mamãe? É mesmo. Isso aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, beijo. Olha pra cá. Fala oi com a sua avó. Oi, vovó. Levanta o pé. Eu machuquei meu pé. Vai ficar tudo bem, né? Sim. Então tá bom.